Amém? Como meu pai falou, ontem nós tivemos uma ação evangelística aqui na nossa cidade. Fomos ali no centro entregar alguns panfletos, orar por algumas pessoas. E hoje eu queria compartilhar em cima do que nós temos aprendido aos domingos aqui, e também conectado com o livreto, o folhetinho que nós entregamos ontem para os nossos amigos da nossa cidade, que esse era o panfleto que nós estávamos distribuindo. Podemos ler junto? Você consegue ler? Quebre o ciclo que te impede de viver. Você já ficou preso num ciclo? Alguém já ficou preso num ciclo? Um ciclo de pensamentos, às vezes um ciclo de pecados, às vezes um ciclo de rotina. Alguém já ficou preso num ciclo de rotina? Já? E aí tem uma hora que aquela rotina parece que não faz mais sentido. Parece que aqueles pensamentos não estão te levando a lugar nenhum. Alguém mais além de mim, gente? Só para a gente saber assim. E muitas vezes, quando a gente está dentro da situação, não parece tão simples quebrar o ciclo, não é verdade? Às vezes alguém que está fora olha e fala o quê? É só fazer isso. Mas muitas vezes quem está dentro, o processo é um pouco mais difícil. Mas quebrar o ciclo se torna muitas vezes difícil na nossa vida, porque a gente fica esperando algo grandioso acontecer. Por isso que eu queria perguntar para você, para a gente começar a nossa conversa aqui, é isso: você já ficou na espera de algo grandioso acontecer na sua vida? Nossa, se acontecer isso, a minha vida muda. Alguém já? Eu já fiquei assim. Nossa, se eu ganhasse esse salário, a minha vida mudaria. Se eu ganhasse na mega da virada, a minha vida mudaria. Se eu casasse com fulano ou fulana, aí sim a minha vida teria dado certo. Se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse esse reconhecimento, se eu tivesse sucesso nisso, se eu tivesse apenas essa cura, então... Muitas vezes a gente fica preso em certas coisas da nossa vida, porque a gente está esperando constantemente algo grandioso acontecer. E Deus, o nosso Deus, é um Deus, como nós cantamos, Ele é grande, grande é o Senhor. Mas Ele é grande nos moldes dEle, porque Ele tem planos maiores e planos maravilhosos. Muitas vezes os planos de Deus não são necessariamente os nossos planos. Às vezes o que para nós seria grandioso, Deus fala: meu amigo, minha amiga, o mais importante é isso aqui. Eu quero falar nessa manhã sobre isso, como é que a gente quebra esses ciclos, mas como a gente também não fica esperando a vida, algo grandioso na nossa vida acontecer. Quantos já assistiram The Voice? Já assistiu The Voice? Já? O programa da TV? Já? Quantos nunca assistiram The Voice? Então, nunca assistiram? Não, porque eu não vou explicar. The Voice é um programa onde você tem 4 cantores ali, produtores musicais, que ficam nessas 4 cadeiras sentados de costas para o palco. E no palco aparecem então pessoas que foram pré-selecionadas para elas cantarem. Nós que estamos assistindo na TV, a gente está vendo a pessoa, a gente está vendo a roupa dela, nós estamos vendo tudo. Mas os jurados, os técnicos que vão escolher os cantores para fazer parte do time deles, eles não estão vendo a pessoa. Só que eles têm que tomar uma decisão. Eu quero que essa pessoa vá para o meu time ou não. Só que o que eles podem ver para tomar essa decisão? Nada, só a voz. Eles têm que tomar uma decisão que para eles impacta se essa pessoa vai fazer ou não parte do meu time, se eu aprovo essa pessoa ou não para fazer parte do meu time, baseado na voz. A gente está vendo, mas eles não estão. E eles têm aquele botão vermelho, né? Aqui na mesa tem um botão vermelho, que quando eles querem a pessoa, eles apertam o botão, a cadeira gira, e então, porque eles aceitaram aquela pessoa pela voz dela, eles olham então para a pessoa. Olham para tudo, olham para a performance, para a roupa e todas as outras coisas que estão envolvidas naquele cantor, naquela cantora.
E para mim a parte legal desse programa é exatamente isso. As pessoas, os jurados têm que escolher ou não aquela pessoa baseado em um atributo. Se a voz dela é boa ou se a voz dela é ruim. E é muito legal você ver os vídeos. Esse é um programa mundial, então se você jogar no YouTube, você vai ver gente de todos os países. Tem alguns cantores que entram e a voz deles está assim, ó. Porque eles entram, as cadeiras estão de costas. Eles estão entrando esperando uma aprovação. Eles estão todos lá, se prepararam, ensaiaram. Só que quando entra no palco, as pernas tremem. Eles olham aquilo e falam... E é muito interessante, porque todo aquele treinamento, aquela confiança na hora, que tem 4 cadeiras de costas, e eles esperando a aprovação daqueles 4 técnicos, alguns começam a cantar e a voz sai toda desafinada. Eles começam inseguros. Os que vão tocar instrumento, às vezes está tocando fraquinho, quietinho. Mas quando uma cadeira vira, gente, a confiança que esses cantores pegam é incrível. Eles veem a cadeira rodando, eles fecham o olho, dão um sorriso e aí começam a cantar de verdade. Por quê? Porque qual que é a ideia? Se um aprovou, quer dizer que eles vão continuar no programa. E se eu tenho a aprovação de uma pessoa, eles podem ser quem eles são. E eles então desfrutam disso. É interessante esse programa porque fica uma tensão, tem a tensão dos times. A pregação não é sobre o The Voice, é só para ilustrar um negócio aqui. Mas está ali, tem a tensão dos técnicos, tem a tensão da família, fica a família num outro cômodo, vira. Tem toda uma tensão que constrói, mas toda a tensão, todo o programa está construído no quê? Se 4 pessoas que têm o poder vão aprovar ou não aquele cantor e aquela cantora. E é interessante, é entretenimento, nós achamos legal, mas você percebe que isso tem uma coisa muito interessante aí. Outro programa que eu gosto é o MasterChef. Alguém gosta de MasterChef também? E é muito legal, porque nas provas de eliminação do MasterChef, as pessoas, os cozinheiros falam, eu vou fazer esse prato porque agrada o fulano. Mas esse prato não tem nada a ver com o que você cozinha. Não, tudo bem, o importante não é ser eu. O importante é fazer algo que agrade o Jacan ou qualquer outra pessoa, para eu continuar no programa. Você percebe que indiretamente nós somos ensinados a fazer coisas para que as outras pessoas nos aprovem, nos aceitem. E a gente acha legal isso no entretenimento, mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente cria essas cadeiras na nossa mente. E a gente começa a viver buscando a aprovação das outras pessoas. Então eu crio uma cadeira para os meus pais na minha mente, crio uma cadeira para minha esposa na minha mente, crio uma cadeira para o pessoal dos jovens na minha mente, e para as outras pessoas que eu admiro. Então, indiretamente, eu começo a fazer coisas para agradar eles. Eu vou fazer isso porque a minha esposa pelo menos a minha esposa vai apertar o botão e vai me aprovar por essa atitude. Eu vou fazer isso porque aí eu vou ter, esse é o paradigma das redes sociais, esse é o paradigma da nossa sociedade hoje. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente importa esse tipo de padrão para Deus. E aí nós ficamos fazendo coisas para Deus nos aprovar. Sendo que nós já fomos aceitos por causa de Jesus Cristo e o sacrifício dele na cruz. Mas esse ciclo de às vezes de aprovação pode fazer com que a gente se frustre, como nós ouvimos no domingo passado. Qual é a frustração que acontece no The Voice quando aquelas pessoas cantam e nenhuma cadeira vira? Tem uns outros vídeos no YouTube também, que é alguns que estão lá cantando, se esforçando e nenhuma cadeira vira, eles saem chorando, totalmente isolados, porque toda a expectativa da vida deles estava na aprovação daquelas 4 pessoas. Primeira pergunta, quem senta nessas cadeiras na nossa mente, na nossa vida?
Porque nós temos que ser honestos, muitas vezes nós temos nem só 4, às vezes pode ter 8 cadeiras, 10, 12, a gente pode ter o Morumbi inteiro de cadeiras, e a gente está vivendo para que as pessoas nos aprovem. E essa é uma vida de escravidão que Deus não tem para nós, amém, gente? Deus não tem essa vida de escravidão para a gente. A maioria das pessoas, ela passa pela vida como esses participantes dessa audição às cegas do The Voice, esperando alguém apertar um botão, de audição em audição, atrás de aprovação. Só que isso acontece, uma coisa interessante, está aqui no último ponto do slide, só que quando a gente está esperando a aprovação dos outros, nós estamos existindo, mas a gente não está vivendo. E é muitas vezes nesse ciclo que a gente se encontra. A gente está numa rotina somente sobrevivendo, mas não há uma convicção de um propósito. Eu não vivo para algo, eu vivo para manter aquilo que eu já consegui. Eu vivo só para manter aquilo que eu já tenho. Então, se eu preciso manter o meu casamento, eu preciso ter conversas fortes no meu casamento, para esclarecer algumas coisas, mas eu não sei o que vai acontecer depois, então eu vou manter, porque aí se a gente não tocar nesse assunto, a gente mantém como está. Meu filho está nessa situação e tudo mais, mas assim, se eu falar com ele, ele pode entender errado, vai causar um desgaste, hoje eu não estou a fim de discussão, então eu vou deixar ele ter esse comportamento, ter essa atitude, porque no final das contas é melhor assim, do que, porque vai que piora. Não está tão bom, mas também não está tão ruim, então eu vou manter. Essas pessoas que têm essa concepção, que podem ser eu e você, meus irmãos, a gente fica num ciclo preso, e aí quando alguma coisa ruim acontece, a gente bate a frustração, e quando a frustração chega, às vezes a gente corre para um alívio, e esse alívio imediato, muitas vezes pode ser um pecado, muitas vezes pode ser um conforto de uma mentira, de algo que você sabe que não deveria existir. Nós temos que ser exageradamente cuidadosos com aquilo que entra no nosso coração. A gente precisa ser, repete comigo, exageradamente cuidadoso com o que entra no meu coração. É muito sério, porque isso vai moldando essas coisas na nossa vida. E uma das grandes amarras que nos impedem muitas vezes de quebrar o ciclo na nossa vida, qualquer ciclo que seja, gente, entendeu a palavra ciclo? É muito abrangente, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas uma das coisas que nos impede é a insegurança. O que é essa insegurança? Ela é resumida nesse pensamento: o que vai acontecer se eu deixar de fazer isso? Nós ficamos muito preocupados. Nós muitas vezes não mudamos porque a gente fica preocupado, porque nós queremos ter o controle e a segurança das coisas que vão acontecer. A nossa identidade fica tão enraizada no que fazemos, no que nós temos, no que as pessoas pensam de nós, que são aquelas cadeiras lá do The Voice, que mesmo que aquilo faça mal para nós, a gente não quer mudar. É uma amizade tóxica, é um casamento que, chegou nesse ponto, a gente só está mesmo sobrevivendo, então assim, é melhor isso. É melhor isso? Quem disse? Qual é o padrão que nós estamos vivendo, que nós estamos aceitando? A gente aceitou que, depois de 10 anos de casado, 20 anos de casado, 15 anos de casado, 30 anos de casado, é normal ficar mais frio mesmo. Por quê? Onde que isso está na palavra de Deus, que é o que nós cremos? Ou nós a aceitamos? É normal o filho adolescente dar problema. Quanto eu já ouvi isso de pais? Não é não. Você pode instruir os seus filhos, você tem uma igreja que ajuda, que pode te ajudar, mas não aceite que é normal, porque no partir do momento que a gente aceita que é normal, nós começamos a baixar nossas guardas, nós aceitamos qualquer coisa, e aí cria o ciclo do, é mais do mesmo, é mais do mesmo. Muitas vezes, nós escolhemos a segurança da aprovação dos outros, do que o risco de viver o que Deus tem para nós.
Então nós ficamos atentos, e sabe, eu não estou dizendo isso como uma coisa ruim. Às vezes você está falando, pô, mas eu quero honrar aquela pessoa. Honra não é fazer algo que agrade aquela pessoa. Honrar é ser você mesmo em verdade e amor. Mas eu preciso, porque no nosso trabalho, para não perder o emprego, a gente tem que fazer concessões. Então o mundo está o tempo inteiro dizendo, você só vai ser aprovado pela sua performance. E a gente importou isso para Deus. A gente importou isso para o nosso relacionamento com Deus. Só que quando a gente vive buscando a aprovação dos outros, a gente não vive pela fé. Só que eu queria declarar essa frase aqui para nós nessa manhã. Deus não está no projeto de avaliar a nossa performance para nos aprovar. Isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida, porque aquele que faz o que bem entende da sua vida é escravo do seu próprio desejo, não tem um novo coração. Ai, Deus me ama, posso viver como eu quero. Não, você é só escravo do seu desejo, do meu desejo. Esta verdade, Deus não está no projeto de avaliar a nossa performance, tem a ver com o que Cristo fez por nós na cruz, não tem a ver com a nossa responsabilidade de amá-lo, servi-lo, ser puro, ser santo. Uma coisa não anula a outra, você entende, gente? Mas Deus não está lá no céu contabilizando para julgar-nos, no sentido de errou, tirei minha graça. Haverá sim no final dos tempos um juízo e tudo mais. Nós vamos pregar nas próximas semanas sobre essas coisas que implicam diretamente a nossa vida cristã aqui. Mas isso é uma verdade que nós precisamos encarar, que Deus não está olhando para isso. Deus não está olhando para a nossa performance. E agora eu quero que você me acompanhe, porque em cima dessa frase eu quero provar para você biblicamente que Ele não está olhando para a nossa performance. Olha o que Isaías 55 diz. Esse texto está sendo dito ao profeta Isaías para a nação de Israel. A nação de Israel foi desobediente, a nação de Israel foi idólatra, a nação de Israel abandonou os caminhos do Senhor, a nação de Israel fez tudo de errado, que muitos de nós fizemos. Mas Deus ele diz algo interessante, Ele fala, Israel, vocês, meu povo, você é povo de Deus aqui, amém? Presta atenção, os meus pensamentos são muito diferentes do seu, diz o Senhor. A gente pode aplicar essa palavra porque Ele está falando para o povo de Deus, nós somos povo de Deus, amém? Então essa palavra faz sentido, e os meus caminhos vão além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você percebe que Deus tem um padrão diferente, portanto Ele julga de maneira diferente. Está fazendo sentido, gente? Por isso que nós precisamos entender que Deus ele tem um plano superior para nos conduzir. Ele tem um caminho melhor. Ele não está esperando a gente cantar, Ele não está com a cadeira virada, voltando para a analogia do The Voice. Ele não está com a cadeira virada, esperando eu entrar, cantar, para Ele avaliando, falar, eu escolho o Gustavo. É como se assim a gente pisasse no palco, Ele já tivesse com a cadeira virada, falando, pode vir. Mas e se eu errar? Tudo bem, eu já te escolhi já. Mas eu nem toquei. Tudo bem, pode tocar, eu quero te ver, mas está tudo certo. Toque em paz, canta em paz, eu já te escolhi. Mas ou nós cremos, ou nós vivemos constantemente na insegurança. O que eu posso fazer para Deus me amar? O que eu posso fazer para Deus me aceitar? O que eu posso fazer para que Ele me dê uma bênção? O que eu posso fazer para Ele atender as minhas orações? O que eu posso fazer? Não adianta fazer nada, porque tudo já foi dado no amado, a Bíblia diz. Tudo foi dado em Cristo Jesus, o Senhor. Tudo que nós precisamos para a devoção, a Bíblia fala, já foi dado em Cristo. Tudo está resumido em Cristo. Mas é importante a gente lembrar que Deus primeiro fala quem nós somos, antes de nos revelar o caminho que nós vamos percorrer.
É muito comum, nós somos um país amplamente cristão, e é muito comum nós usarmos essa frase, e ouvirmos essa frase: Deus, eu quero saber quais são os seus planos para a minha vida. Não porque eu estou buscando a vontade de Deus, não porque eu vim aqui porque eu preciso encontrar o caminho que Deus tem para mim, porque eu quero que Ele guie os meus passos. Tudo isso é muito bom, esse desejo, mas Deus não revela o caminho sem antes não falar sobre a nossa identidade. Primeiro vem a identidade, depois vem o caminho. Você pode repetir isso comigo? Primeiro identidade, depois caminho. A minha identidade está sendo formada até hoje, eu estou aprendendo com o Senhor constantemente, mas tem um marco onde o nosso caminho se alinha, e é o marco quando nós ouvimos da boca de Deus que nós somos filhos e filhas, e nós cremos. Eu quero dar 2 exemplos simples para você. O primeiro exemplo é o de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, o Senhor me deu essa mensagem. Deus diz para Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. A gente não há um consenso sobre qual idade Jeremias ouviu isso da voz de Deus. Alguns falam que foi no final dos seus 30 anos, outros falam que ele já era um pouco mais velho. Mas a questão importante é que enquanto Jeremias viveu a vida, Deus o protegeu, o guardou, mas teve um momento que Deus falou: ó, Jeremias, eu vou te revelar o propósito que eu sempre sonhei para você. É interessante que depois, no versículo 6, no versículo 7 em diante, Jeremias responde a Deus, assim como o profeta Isaías: quem sou eu? Você escolheu a pessoa errada. Isaías vai diante do chamado, fala: quem sou eu, homem de lábios impuros? Mas Deus escolhe antes, porque Deus vê o nosso coração. Entenda uma coisa: o amor de Deus é incondicional para nós, porque Ele amou Jesus incondicionalmente. Mas nós ainda temos o poder de resposta, de dizer: Senhor, eu aceito esse chamado e vou viver por Ti. Ou não, Senhor, eu vou viver de forma egoísta, para mim mesmo. Deus fez a escolha de Jeremias antes, e não depois que Jeremias provou seu potencial. Ele o escolheu antes dele fazer qualquer coisa para merecer a aceitação de Deus. Eu escrevi aí: Deus apertou o botão antes. Se Ele escolheu quando estava no ventre, tem performance dentro do ventre da mãe? Não. Ele não estava esperando Jeremias dar certo para dar ele um propósito. Eu vou esperar você estar redondinho, aí eu te chamo para servir. Eu vou esperar você estar redondinho para você abrir uma célula. Eu vou esperar você estar redondinho para... Não. E outra, Deus também não estava disposto a revogar tudo, caso Jeremias errasse. Ih, Jeremias, pisou na bola, hein? Sabe o que eu te dei de profeta? Tirar. Na história de Jeremias não é isso. Jeremias é o profeta chorão, tanto que tem o livro de Lamentações de Jeremias. Fazia parte da personalidade de Jeremias, que Deus criou, ser um homem quebrantado que chorava. Isso impediu ele de ser um profeta, meus irmãos? Sim ou não? Não, mas uma personalidade submissa a Deus faz toda a diferença. Uma personalidade que compete com Deus, não consegue fazer nada para a glória dele. Quando Deus escolhe, gente, Deus escolhe, e essa é a vontade, porque nós cremos na soberania dele. A outra história, você conhece, é a de Jesus. Jesus, depois do batismo, enquanto ele saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. O que Jesus fez até os seus 30 anos? Foi fiel aos seus pais, a Maria, a José. Muito provável que seguiu os passos de José, foi um carpinteiro, trabalhou no negócio da família, mas teve uma hora que falou: o propósito. Jesus já sabia que era o Filho de Deus, toda a história dele testemunhava isso no coração dele, mas se Jesus passou por isso, quanto mais nós?
Tem um momento que Deus chega e fala, está aqui, mas antes de você começar a fazer qualquer coisa, eu vou dizer quem você é. Você é o meu filho amado, em quem que me dá grande alegria. E é engraçado que o relato de Mateus fala que ouviu-se a voz do céu. Então não foi só para Jesus. Jesus, na continuação, ele fala, isso que vocês ouviram, não foi para mim, mas foi para que vocês testemunhassem. O caminho é revelado depois que a identidade é esclarecida. Muitos de nós estamos gastando tempo tentando buscar e desbravar os caminhos do Senhor para atingir uma bênção, atingir o que você quiser. Mas o importante não é o que está no final do caminho, o importante é quem nós somos durante o caminho, quem nós somos durante a jornada. A gente pode viver a jornada da nossa vida sendo filhos e filhas, ou a gente pode viver a jornada das nossas vidas baseando em trocas. Deus, fiz tudo certinho, agora me abençoa, atende essa oração. Isso não é o Novo Testamento. Se você ler o Evangelho de João, não tem nada que sustente esta ideia que nós cristãos religiosos muitas vezes importamos deste padrão do mundo, onde nós estamos sempre buscando a aprovação, e já que a gente fez certo, a gente precisa receber alguma coisa. Tanto Jeremias como para Jesus, a identidade deles foi afirmada antes deles percorrerem um caminho que Deus tinha para eles. A vida de Jesus não parou antes, a vida de Jeremias não parou, eles viveram, mas para fazer e viver o sobrenatural, viver o projeto de Deus, eles precisaram de um encontro. Gente, isso tem várias pessoas na Bíblia. Você tem Moisés era filho da filha do faraó, viveu uma vida de regalias, de dinheiro, de tudo no Egito, mas ele tem que matar um egípcio e ter um encontro na sarça, sozinho, para dizer, eu entendi o meu propósito. Abraão tinha um negócio da família, tudo em ordem, perfeito, precisou de um encontro, de Deus falando, Abraão, sai da tua terra. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, está lá vivendo a vida, foi treinado para isso, mas ele chega no momento que Jesus aparece para ele e fala, Saulo, por que me persegues? E ele fica 3 dias cego, sem comer, e ali tem uma mudança na vida dele, tanto que não é mais Saulo, agora é Paulo, porque um encontro com Jesus muda a nossa identidade a ponto de falar, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim, a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, naquele que morreu e se entregou por mim, eu vivo para isso, com essa perspectiva de quem eles eram, tudo para eles era diferente, eles enfrentaram zombaria, gente, Jeremias foi, sim, execrado pelo povo, riam de Jesus, chamavam de Jesus de filho do diabo, mas você não vê Jesus ficando irritadinho, dando liçãozinha de moral. Jesus sabia quem ele era, Jeremias sabia quem ele era, e quando nós temos a identidade clara, o caminho se torna claro, muitos ciclos que a gente quer romper na nossa vida, sempre tem um ponto de partida, e muitas vezes o ponto de partida é a comparação. Jeremias e Jesus podiam ter ficado num ciclo, mas eles não entram nesse ciclo porque eles não ficam se comparando com outras pessoas. Jesus não ficava se comparando com os outros, porque eu volto a dizer, qual é o texto que a gente leu de Isaías 55, gente? Os planos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Quem escolhe viver por isso, vai viver um outro tipo de vida. Mas muitos ciclos não conseguem ser rompidos porque nós estamos constantemente na comparação. Vê se você já teve algum desses pensamentos aí. Olha aí no slide. Fulano com X anos estava casado e com casa própria. Eu já pensei isso aqui já. Pô, eu tenho essa idade e não tenho essas coisas. Eu tenho amigos mais novos que já têm. Eu fiz alguma coisa de errado. E fiz mesmo. Mas isso começou a sustentar que pensamento em mim? Deus não pode me dar uma casa própria, Deus não pode me dar um carro quitado, porque já que eu errei, é justo
que eu não receba. É isso que ele está fazendo. Meu pensamento é de performance. Se eu não tivesse errado nada na minha vida, Deus me daria o melhor. Provavelmente esse meu amigo que tem essa casa, esse carro, é um santo, é a quarta pessoa da Trindade. É a pessoa perfeita, porque Deus está abençoando ele. Só que Salomão vai dizer para a gente que ele fala: eu vejo o ímpio prosperar, e não entendo. Salomão fala isso lá em Eclesiastes, dá um tilt na nossa mente. Como assim? Porque as bênçãos não são o foco principal de Deus. O foco principal de Deus é a presença dele nos nossos corações, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. As bênçãos correrão atrás dos que creem, os sinais seguirão os que creem, mas eles seguem os que creem, eles seguem os que têm Cristo. Fulana está formada na Universidade X, ele com 22 anos tem o carro que eu não tenho com 54. Eu dei agora os exemplos dos homens, aí eu pedi para a Maíra, minha esposa, me ajudar com os exemplos que podem acontecer para as mulheres. Aí ela falou: nossa, ela acabou de ter um filho, já está magrinha. É uma coisa que eu não pensaria, porque isso para mim... Acontece esse pensamento, mulheres? O casamento daquela mulher que nem é cristã, parece ser melhor que o meu. A comparação gera insatisfação. Como é que aquela pessoa é tão feliz? Porque nós somos enganados. A gente compara os nossos momentos de bastidor com o melhor da vida das pessoas. A gente compara os nossos momentos difíceis com o melhor do post do Instagram. Só que o que isso gera no nosso coração? Comparação. E a comparação gera ingratidão. E aí a gente olha e fala: se eu não tenho o que ela tem, é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Isso gera um ciclo de escravidão. Isso gera um ciclo de pensamento que não é o dos filhos e filhas de Deus. Quem não tem uma identidade clara, fica buscando algo para provar o seu valor. Isso é muito para mim, tá? Nós ficamos buscando pessoas para se assentar nas cadeiras da nossa mente. E eu ouso dizer que muitas vezes inconscientemente, vivemos nessa dependência, dessa escravidão, ouso dizer, onde se eu não tiver a aceitação e a aprovação daquela pessoa, a minha vida não vai. Se eu não bater esse nível de performance, porque aí não pode ser nem só comparação, gente. Tem pessoas que têm níveis muito altos para si mesmo. Eu coloco um nível tão alto na minha própria vida que se eu não atingir, Deus não pode me ouvir. Mentira. Mentira. Repete comigo, mentira. A Bíblia é muito criteriosa no que ela diz de como Deus não ouve as nossas orações. Mas sim, é pouquíssimas coisas. E normalmente é quando o nosso coração está duro. Não é porque a gente fez alguma coisa ou deixou de fazer. As nossas orações muitas vezes são impedidas porque o nosso coração está endurecido. Um coração endurecido não crê. E o coração endurecido não ora. O coração endurecido não acredita que Deus está ouvindo. Por isso que, por causa de Jesus, Ele nos deu um novo coração, capaz de obedecer. É a promessa de Ezequiel que se cumpriu em Jesus. Gente, quanto mais cedo a gente entende que nós somos filhos e filhas, mais cedo a gente vive os planos de Deus para a nossa vida. Uma criança pode saber que ela é filho e filha? Pode ou não pode? Pode. E nisso o Senhor pode conduzir os caminhos dela. Ela pode ser cheia do Espírito Santo com 8 anos de idade, e ela pode ter um caminho onde ela sempre vai ver Deus como Pai. Imagina, gente, que geração que nós vamos ter? Uma geração que chama Deus de Pai sempre, que fica à vontade de adorar e orar. Só que nós que somos a geração mais velha, a gente precisa começar a viver isso, porque eles vendo na nossa vida vão querer ser assim.
Jesus fala lá em João 14, 21, aqueles que me aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a cada um deles. Nós precisamos crer, porque a vida de performance não é a vida que Deus esperou para a gente. E para nós concluirmos aqui, Deus tem um plano melhor para a nossa vida, mas Ele não está baseado na nossa performance. Eu quero acompanhar, que você me acompanhe em algumas dessas frases, só para a gente entender como isso é uma verdade muito clara. Se a aprovação de Deus for baseado no que você e eu fazemos, o que faz a gente pensar que a gente pode fazer algo que é capaz de impressionar a Deus, o Criador do universo? Muitas vezes a gente crê, Deus é bom, Deus é Pai, a bondade me seguirá, mas a gente está vivendo para tentar agradar a Deus, para que Ele atenda as nossas orações. O que eu e você podemos fazer para impressionar aquele que nos criou? Eu? Nada, eu não posso fazer nada, não tenho habilidade, não canto, não toco, não tenho habilidade artística para pintar um quadro, eu não posso fazer nada para impressionar a Deus, e mesmo assim Ele me amou. Dá um descanso. O que nos faz pensar que a gente precisa resolver completamente a nossa vida antes da gente se render a Ele? Esse é o pensamento performático. Eu preciso fazer tudo primeiro antes. Preciso resolver com isso, preciso resolver aquilo, porque eu não posso entrar na igreja endividado. É mesmo? Onde que está na Bíblia? Eu não posso entrar na igreja com meu casamento quase acabando. É mesmo? Onde que está na Bíblia? Não, meus filhos não dão um bom testemunho. Se eu soltar meu filho aqui no culto, ele vai quebrar as cadeiras. Eu não posso, eu preciso primeiro controlar o meu filho, e então, quando tiver tudo certinho, eu vou para a igreja. 2 Gustavo, capítulo o quê? Está escrito isso? Não está. O que transforma a nossa vida é Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos chegar até Ele. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, é um lugar para pessoas que precisam de Jesus. O que faz a gente pensar que nós precisamos impressionar a Deus com a nossa obediência, antes dEle derramar a sua graça? Eu vou fazer tudo certo, vou obedecer, e aí Deus vai ter, Ele não tem que nada, põe isso na sua cabeça, Deus não tem nada, Ele não tem obrigação nenhuma. A única coisa que Ele tem de obrigação era nos amar e nos salvar da morte eterna, e Ele já fez isso em Cristo. O ponto máximo da graça é a cruz. Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores, e nos livrando da morte eterna para aqueles que creem em seu nome. É o máximo, o presente maior já aconteceu. Mas a mesma Bíblia diz que nós temos o sim em Cristo, em todas as promessas. Então aqueles que creem desfrutam de tudo aquilo que Deus prometeu. Olha como, gente, Deus é muito bom. Gustavo, quer dizer então que eu posso viver desobediente e esperar a graça? Quem experimentou a cruz não escolhe a desobediência naturalmente, porque tem um temor no coração. Olha para aquela cruz e fala, Ele morreu por mim, como eu posso viver essa vida agora só para os meus desejos? Faz sentido, gente? Toda vez que a gente vai falar sobre a graça, as pessoas ficam assim, ai, é ou não é? Porque a graça não entra na nossa cabeça. A graça é um oceano, a gente mergulha e a gente desfruta, a gente recebe, não por performance, mas pelo amor do Pai demonstrado no Filho. Deus tem planos melhores, a banda pode subir aqui por favor. Deus tem planos melhores para nós, mas esse plano se inicia quando Jesus Cristo se torna Senhor das nossas vidas. Preciso te dizer uma coisa, a gente usa muito essa expressão Senhor, Senhor, mas muitos de nós realmente sabemos o que significa essa expressão, Jesus Cristo ser Senhor. Por isso, se você quiser, nós fizemos um livretinho, tem ali na livraria, se você não tiver dinheiro para comprar, você pode levar o livreto. Se você puder comprar, custa R$15, que vai ajudar a gente a imprimir mais.
Mas se você não tiver, você pode pegar. Esse livro tem 7 passos sobre como ser um discípulo de Jesus, e o segundo passo se chama Senhorio de Cristo. Eu vou ler para você. Senhor significa mestre, aquele que aponta a direção e aquele que toma as decisões. Aquele que aponta a direção e aquele que toma as decisões. É uma definição simples das outras páginas que tem aqui. É um livreto que tem 55 páginas. Os planos melhores começam em Cristo. Eles não terminam em Cristo. Eles começam em Cristo. Por causa da cruz nós somos chamados de filhos e filhas. E aí está a nossa identidade. A Bíblia fala que o Espírito Santo que habita no nosso coração testifica a nós mesmos que nós somos filhos e filhas. A primeira obra grandiosa do novo nascimento, além do perdão dos pecados, é a filiação, a adoção. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós temos um Pai. E como a própria palavra diz, Jesus é o primogênito, então Ele é o irmão mais velho. Então tudo que nós temos para trilhar na nossa vida, nós podemos ir até Cristo. Cristo é a representação do Pai. Jesus vai explicar lá em João 14. Por isso, meus irmãos, meus amigos e amigas, sem passar pela cruz, a gente não consegue descobrir o caminho para o Pai. Cuidado, presta atenção, cuidado com as trocas. Falo isso com muito temor no meu coração, muito cuidado. O reino de Deus não é um reino de trocas. O reino de Deus não é um reino de performance. O reino de Deus é Deus, o Rei e o Pai, sobre todas as coisas, e muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Isso está em Gênesis, isso está em Jeremias e Isaías, isso está em Jesus no Novo Testamento, isso está em Apocalipse. A Bíblia inteira conta essa história. Só que o ponto difícil é que nós temos essa escolha. Está aí. Filho e filha. Gustavo, mas como é que faz? Gustavo, mas os meus erros? Gustavo, mas os meus pecados? Mas o que eu falei essa semana? O que eu vivi no meu passado? Tá. Jesus, a Bíblia fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, antes mesmo de que nós os cometêssemos. E Romanos diz que aqueles que creem em Jesus foram libertos do poder do pecado. Está na Bíblia ou não está, gente? A gente é tão bom em acreditar naquilo que Deus fala sobre Ele, né? Quando a Bíblia fala que Deus é poderoso, prudente, salvo, sábio, maravilhoso, a gente crê. Mas quando a gente é difícil de acreditar, quando Deus fala o que nós somos. Você é meu filho, você é minha filha. Você é santo, separado, escolhido, sacerdócio real, nação santa. Ai, será que eu sou? Por que nós não cremos? Sabe o que isso tem a ver com o ciclo? É por isso que a gente não crê. Porque a gente se amarra aos ciclos. A minha vida é assim. Essa é a minha dor. Você não sabe o que eu vivi. Se você conhecesse o que eu passo, fala o que você passa, confessa o que você viveu e seja livre. Ficar preso com as marcas do passado é a escolha de quem quer viver no passado. Deus não está em ciclos. Jesus, a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é um caminho, Ele é como se fosse uma rodovia que vai terminar em algum lugar. Ele não é uma rotatória. Não seria completamente sem noção uma pessoa ficar numa rotatória assim? Para onde você está indo? Não sei, mas eu estou aqui.
Mas você tem um carro. Mas eu tenho que... Esse cara é louco. Deus tem um propósito e um destino para nós, mas o destino e a clareza e a convicção vem depois da identidade. Qual é a minha identidade, Gustavo? Você é filho e filha. É isso que a Bíblia diz para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que passaram pela cruz. Porque a cruz não diz mais sobre nós. Eu morri para os meus desejos, eu morri para as minhas vontades, eu morri, e por isso a minha vida agora é para servir. São inúmeros os testemunhos de pessoas que abandonam tudo por Jesus, fecham empresas e fazem coisas grandiosas, e nessa jornada não desfrutam do que este mundo diz que é o melhor. Mas se você perguntar para eles, eles vão dizer: eu tenho tudo o que eu preciso, porque eu estou com Jesus. São inúmeros os testemunhos, mas isso não chega no nosso Instagram. Isso não chega, por quê? Porque toda essa maracutaia é para fazer com que a gente consuma, se compare e se frustre. Eu não sou contra a rede social, gente. A rede social pode ser usada para a glória de Deus, sim, mas nós temos que ser excessivamente cuidadosos com aquilo que entra no nosso coração, porque isso fica sustentando ciclos. Muitos cristãos passam toda a vida tentando alcançar algo que Jesus já alcançou por nós. A aceitação de Deus não é baseada em performance. Vamos repetir isso? A aceitação de Deus não é baseada em performance. Não foi para Jeremias, não foi para Jesus, e por causa do que ele fez ao morrer na cruz, Jesus também não é para nós, porque a Bíblia vai dizer em Romanos que nós somos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso o Pai nos aceita não por causa do que nós fazemos, mas porque Ele aceitou Jesus, o Cordeiro que não teve pecado, e nós fomos incluídos. Por que a gente quer sair? Por que a gente quer resolver a nossa vida? Por que a gente quer controlar e atender os nossos desejos? Porque a gente tem os nossos planos, a gente tem que falar para Deus abençoar os nossos planos, sendo que os planos dele são muito superiores e maiores do que os nossos. Gente, é pura lógica, mas é a lógica dos que creem, não é a lógica dos que não creem, porque os que não creem precisam ter o controle. Os que creem falam: eu tenho tudo, eu tenho Cristo, nada me falta, nada me falta. A aceitação que Jesus recebeu nós temos, o amor que Ele recebeu incondicionalmente, nós recebemos incondicionalmente. Então o ciclo é quebrado quando nós entendemos que por causa de Jesus, somos muito amados por Deus, e que Ele tem um plano melhor. Isso não é papo de autoajuda. Por quê? Porque a autoajuda vai falar: fica como você está, aceite como você está, negue algumas coisas, pense no caminho melhor. Sabe por que isso não é autoajuda? Porque tem um ponto de mudança, chama-se Cristo. Cristo é através de Cristo e por Cristo. Mas a essência de Deus é o amor, como diz, não somente no Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés, fazendo passar diante dele a bondade, mas também no Novo Testamento, quando a descrição do apóstolo Paulo é de que Jesus, de que Deus é o amor. 1 Coríntios 13, é quando Jesus fala que Ele não veio para julgar este mundo, mas Ele veio para salvá-lo. Essa é a essência do nosso Deus. O ciclo é quebrado quando nós entendemos que somos filhos e filhas. Quando você entende, rompe, quebra o ciclo, racha. Mas Gustavo, e o controle? E a insegurança e a comparação? Não precisa, você já sabe quem é o seu Pai. Por isso que esse é o último slide que eu quero ler com você. Quando percebemos que Deus é o único que realmente tem alguma recompensa duradoura para entregar, Ele se torna o único cuja aprovação você deseja. Todas as outras recompensas deste mundo são passageiras, creia nisso. A única recompensa eterna vem do Pai, Criador de todas as coisas. Então a gente só precisa que Ele gire a cadeira para a gente. A gente só precisa que Ele fale:
Você está aprovado, não pelo que você fez, mas porque o meu Filho fez por você. E se você passou pela cruz, e você dedicou a sua vida para Jesus Cristo ser Senhor, e se você abre mão dos seus desejos por amor do meu nome, e o obedece, como diz João 14, eu vou vir e vou me revelar, eu vou habitar em você. E mais importante do que o local que você chega, é o caminho, porque eu vou estar com vocês. Essa é a promessa que já se cumpriu, porque nós temos o Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo, por isso nós não podemos descartar o Espírito, diminuir o Espírito. Nós precisamos viver na fé e na convicção de que a aceitação de Deus se torna a nossa recompensa. Eu já fui aceito, eu já fui amado por causa do que Jesus fez. Por isso eu permaneço em Cristo. Por isso eu escolho diariamente Cristo. Por isso que eu me santifico para estar próximo a Cristo. Por isso que eu leio a palavra para me lembrar das verdades que Deus disse para Cristo, e as verdades que Cristo tem, eu tenho. E esse é o pulo do gato. Gustavo, qual que é a nossa performance? Nossa performance não é para aceitação. A nossa performance é em resposta ao amor. Por que eu faço devocional então? Por que eu oro, Gustavo? Porque eu sou muito amado. Por que eu adoro? Porque eu sou muito amado. Por que eu abro a minha casa para uma célula? Porque aquilo que eu experimentei eu quero que outros recebam. Por que eu quero abrir uma célula? Porque aquilo que eu compartilhei, mesmo na minha deficiência, como Jeremias foi, Ele me escolheu, Ele me chamou, porque eu sou sal da terra e luz do mundo. É isso que a Bíblia diz sobre mim. Mas é a minha limitação? Não tem problema, Ele se faz forte na minha fraqueza, e eu posso confiar no Espírito Santo. Nós não temos desculpa para uma vida egoísta, nós não temos mais uma desculpa para ficar no ciclo. Nós temos tudo que precisamos para uma vida de devoção, diz a palavra, e tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Tudo que precisamos está em Cristo. A maneira de quebrar o ciclo é Cristo. A maneira de viver uma vida de devoção e adoração é Cristo. A maneira de eliminar a performance da aceitação é Cristo. Tudo é Cristo. Mas para de tentar controlar Cristo. A gente não consegue controlar Ele. Nós precisamos desfrutar dessa graça. Então nós vamos cantar aqui. Eu quero que você, com o seu coração aberto ao Senhor e à palavra, ao Senhor e à palavra. Se você talvez tenha uma dificuldade de se ver como filho e filha, essa é a oração. Não faça outra oração. Deus abençoa-me. Não, faz essa oração. E eu não consigo me ver como filho e filha. Quebranta e muda o meu coração, porque eu quero crer. Eu quero crer. É aí que o caminho fica claro. Não é consultando o profeta que o caminho fica claro. O maior de todos, o que construiu o caminho, quer falar com você. Mas para isso a gente precisa viver como filho e filha. Portanto, feche seus olhos, nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, você pergunte a isso, fala: Pai, eu me vejo como filho e filha. O que eu preciso para isso? Porque eu quero crer nessa manhã de que eu sou teu filho, de que eu sou tua filha. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh,
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano,